Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 48, Dinheiro e Atitude. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma por isso mesmo os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora. E, extorquido às lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher deleite a criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem é prece de gratidão, em louvor dos braços que o movimentam e conduzido aos círculos de aflição é cântico inarticulado de amor para almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que envelhece o homem, e sim o homem que a envelhece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro na origem é propriedade simples de Deus. Essa questão aqui eu acho que é bem interessante para o mundo que a gente está vivendo aí hoje em dia, né? Pessoal que vivia no campo, pessoal que vivia na simplicidade. Vocês lembram, né? Daquelas casas. Eu falo que é o meu sonho de consumo, aquelas casinhas que ficam no meio do quintal, que é quadradinha, né? E aí o quintal todo em volta, grama, uma árvore. Poxa, essas pessoas eram felizes pra caramba naquela época, que os muros eram de 1,5 m, só para o animal de estimação não fugir, né? Então a gente tinha uma vida tão simples lá no passado, mas aí começa com aquela história, né? Um quer fazer mais do que o outro, tudo bem, questão de gosto até, mas muitos não foi uma questão de gosto, né? Foi aquela questão do orgulho mesmo. Eu passo ali por Hermelino Matarazzo, às vezes, eu vou observando o tamanho das casas que tem lá. E se eu for para outros lugares, eu sei que as casas são 3, 4 vezes maior ainda. Eu estou falando da Zona Leste, né? Eu moro em Itaquá, as casas aqui são de 5 por 25 o terreno, são geralmente sobrados, né? É tudo espremidinho. E se você for ver os apartamentos que estão sendo feitos aí, 30, 40 metros quadrados, tudo minúsculo. Mas as casas, quando eram aproveitadas em terreno de 10 por 25, 10 por 30, as pessoas começaram a fazer sobrados assim gigantescos, né? E aí você vê assim que entre um cômodo e o outro eles fazem aquela, como é que eu posso dizer, uma área, né? Um jardim de inverno, que é uma área inútil, que não serve para nada, nem para colocar um animal, só para colocar enfeite, né? Tudo bem, pode ser uma questão de gosto, mas em muitos casos não é. Em muitos casos é a questão do orgulho mesmo. Olha o tamanho da casa que eu tenho. Aí o que acontece depois? Os filhos, né, ou parentes mais próximos daquela pessoa, se ela ficar internada no hospital, tá todo mundo guerreando para ter aquele pedaço de chão, aquele pedaço de terra, né? Então eu acho que... E outra, ela não vai levar, né? Não vai levar no caixão, não vai levar para o plano espiritual. A simplicidade eu acho que vale muito mais, dá menos trabalho para cuidar, né? Eu vejo que aqui em casa é um terreno de 5 por 25. Quando eu comprei, eu estava casada, tinha filho, né? Tava todo mundo aqui, então era uma casa que para 3 pessoas, tudo bem, era na medida certa. Mas hoje, que o filho já está morando sozinho, o marido já não está aqui, né? Está no plano espiritual há muitos anos. Eu olho para essa casa e falo, meu Deus do céu, uma casa desse tamanho para eu cuidar sozinha.
e a velhice está chegando, né? Tem dias que não dá nem para pegar uma vassoura para limpar tudo isso. O ideal seria o quê? Uma casa pequena, né? Menor, bem menor do que essa daqui. Um cômodo, cozinha, né? Pequenininho, podia até ser um quintal grande, porque eu gosto de bicho. Aí eu ia encher de bicho. Mas a gente não tem essa noção, ou eu vou envelhecer, eu vou ter que cuidar de tudo isso. E para você cuidar, se você estiver envelhecendo e não tiver condições, você vai ter que ter alguém para fazer para você. Eu sempre tive esse pensamento, se eu tiver que pagar alguém para limpar minha casa, ela já não é mais minha. Porque é outra pessoa que está cuidando do que é meu. Então já não é mais meu, eu estou dividindo isso com uma pessoa estranha. A minha mãe sempre teve pessoas que limpassem a casa dela e sempre reclamava. A pessoa quebrava as coisas, né? Não tinha devido cuidado. Raras são as pessoas que vão trabalhar na sua casa e que vão trabalhar com o mesmo amor que você trabalharia, né? Não é a mesma coisa, a gente sabe que não é. Mas bendito sejam as pessoas que limpam casas de pessoas que não têm mais condições de limpar. Bom, enfim. Quanto mais a gente agrega, mais trabalho é. E é um trabalho que não tem o porquê. Depois vai ficar tudo aí. Né? É dado pra gente o dinheiro para comprar uma casa, que é uma segurança, o dinheiro que é para comprar um carro, que é para se locomover, para uma necessidade, para um lazer. É dado o dinheiro para comer, né? Para procurar um médico, se cuidar. O dinheiro é para a gente se cuidar. E a gente usa o dinheiro para ganância. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Desculpa. Nessa de quanto mais eu tenho, mais eu quero, menos a gente tem. Porque o principal a gente não vai ter, que são os relacionamentos sinceros. Eu falei num vídeo aqui há um tempo atrás, né? Tem uma famosa artista aí que, quando ela casou, ela teve que fazer além de demorar para casar, porque até achar uma pessoa que aceitasse a doideira dela, até o dia que ela achou a pessoa que fez um contrato. Olha, eu caso com você, você vai ter um filho, né? Enquanto a gente der certo, a gente fica junto. Assim, não era um casamento por amor, mas por conveniência. Ela queria ter uma filha, um filho. E acabou tendo, mas o contrato tá lá, que o cara não tem direito a nada do que é dela, porque ela conquistou, assim, né, um palácio, ela é super rica. Então ela morria de medo de alguém se aproximar dela pela riqueza dela, pelo que ela tinha e não pelo que ela era, né? Então, e quantas pessoas não passam por isso, né? É triste você ser bonito, ter sucesso, ter dinheiro, mas não ter amor, não ter pessoas de verdade do teu lado. Então é preferível você não ser miserável, claro que ninguém quer, né? Apesar que tem espíritos lá no plano espiritual que falam, não, nem que seja miserável eu quero, porque ele quer uma oportunidade de reencarnar e de fazer as pazes aí, né? Com algumas pessoas, de evoluir. Então, a título de evolução, tem espíritos até que pedem para nascer na Etiópia, passando fome e tal. Mas, se for perguntar como você gostaria, na real, a gente gostaria de ter pelo menos uma classe média aí, né? Que a gente tivesse o básico para se alimentar, para educar nossos filhos, para viver, né? Mas tem gente que não se contenta, né? Você acaba de comprar um carro, né? Eu vi isso com um amigo uma vez e eu chamei a atenção dele. Ele tinha acabado de comprar um carro bom, a vista dos outros já não era um carro popular, era um carro um pouco mais caro. E a gente estava no farol, ele olhou para o lado, ele viu um carro exatamente igual ao dele, pelo menos aos meus olhos, né? Só que o dele não era automático, não tinha ar-condicionado. O outro era automático e tinha ar-condicionado. Mas igual, a cor, o tamanho, tudo, o nome, tudo igual. Anda do mesmo jeito. E ele tinha acabado de comprar aquele carro. Em vez de ele falar, graças a Deus, eu tenho esse carro, que ele é bom em vista de outros que são menos, né? Apesar que para mim carro andou, tá bom, mas era um carro melhorzinho. Ele olhou para o lado e falou, eu vou vender esse carro aqui o ano que vem e vou comprar um daquele. Ou seja, mal aprendeu a gostar daquela nova conquista ali, agradecer pela nova conquista e já estava de olho numa próxima. Eu não sei até onde isso é visto com bons olhos pelo Criador, porque, como eu falei, ele quer que a gente tenha o nosso básico,
para a gente sobreviver aqui nesse planetinha e dar condições a outras pessoas que vêm depois da gente de evoluir tanto quanto nós. Então, o dinheiro, quando a gente passa a ser escravo dele, porque a gente escraviza o dinheiro na conta e a gente passa a ser escravo dele, né? Eu falei aqui, eu acho que foi ontem, antes de ontem, que na época do governo do Fernando Collor, ele foi lá e confiscou a poupança de muitas pessoas, gente que guardava um dinheiro, né? Meu pai foi um desses que tinha um pouco guardado, não era grande coisa não, mas tinha um pouco guardado. E meu pai não se quebrou, porque como ele guardava o dinheiro, meu pai era daquele tipo de pessoa que, quando precisar o dinheiro tá lá, né? Então, graças a Deus, não era um dinheiro que ele contava com aquele dinheiro. Mas o meu pai ficou muito aborrecido na época. Nossa, foram dias, meses ali para ele poder se recuperar do baque. Mas teve pessoas que não, que aquele dinheiro para ele era tudo. E teve pessoas que se matou, né? Que acabaram se matando por conta do dinheiro que foi confiscado. Eu vejo assim pessoas que apostam, né, suas conquistas aí, aquele negócio de bolsa, né? Hoje eu não sei mais como é que tá esse pé, mas há anos atrás eu tive contato com uma pessoa que apostava questão de bolsa de valores lá. Parece que você investe numa empresa e quando ela dá lucro, né, você ganha esse lucro. Se a empresa quebra, aí ela leva todo o dinheiro que você investiu e às vezes você fica até devendo. Então tem pessoas que ficam nessa aí, acabam se enfiando numa dívida sem fim e entram mesmo num estado de depressão que querem até se matar. Ou seja, a gente tem, lá no plano espiritual, a gente tem grandes ideias. Eu vou encarnar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou melhorar, eu vou pedir perdão, eu vou resolver. Aí quando chega aqui, sucumbe, né? Fica à mercê de um negócio que deveria ser só para o nosso sustento, só para manter a gente aqui no planeta, né? A gente pode ter lazer, a gente pode ter viagem, a gente pode ter um carro bom, uma casa boa, lógico, pode, é fruto de um trabalho. Até aí é consequência daquilo que você está fazendo. Eu sempre disse assim, na sala de aula, eu sempre ganhei mais do que fiz, né? Eu sempre me sentia envergonhada, porque o meu salário caía todo mês no banco. Então, aquilo que eu fazia com as crianças tinha que ser o melhor todo dia, porque o meu salário já estava garantido ali. Se eu fizer ou não fizer, o meu salário já estava lá. Ia cair na conta do banco do mesmo jeito. Só que ou eu fazia o melhor pelas minhas crianças, ou aquele dinheiro... Aí as pessoas falavam, mas Patrícia, é a sua profissão, não tem nada a ver com esse lado de caridade, não tem nada a ver com esse lado do ser humano. E se fosse máquina? E se você estivesse trabalhando com máquina? Né? O dinheiro ia cair lá e você ia ter que ficar bajulando máquina. Eu falei, não, eu ia ter que cuidar bem da minha máquina para ela não quebrar, eu ia ter que fazer ela produzir o máximo que eu pudesse, não para mostrar para os outros que eu sou capaz de produzir muito, mas porque é da minha obrigação, eu que estou ali cuidando dela, né? Então toda profissão, não é porque você está no seu lado profissional que você não tem que pensar nas pessoas que envolvem desse lado profissional. Você tem que pensar sim, porque você está na profissão certa, no lugar certo, com as pessoas certas, porque Deus permitiu que você estivesse ali. Então é para você fazer seu melhor. Não é porque é um trabalho que, não, eu só estou ali para fazer meu trabalho e receber meu dinheiro. Cansei de ouvir isso, gente. Tanto é que eu não me dava com as professoras, porque muitas reuniões eu escutava isso. Eu não quero nem saber, se a mãe e o pai não querem saber, eu também não quero, eu só estou aqui para ganhar o meu. E eu não via a minha profissão como uma forma de ganhar dinheiro. Graças a Deus, era também uma forma de ganhar dinheiro, mas era muito mais do que isso para mim. Sala de aula sempre foi um compromisso, uma seriedade com a vida de cada serzinho que vinha na minha mão. Tanto é que até hoje, eles têm 20, 25 anos, né, os que vieram pequenininho. Mas eu tenho aquela leva também que já veio para mim grande, que hoje já está beirando os 40 anos. Para mim depende, pode ter 7 anos de idade, 6 anos de idade ou ter 40, é meu aluno. É minha responsabilidade. Aonde eu tiver o que eu ver de certo, de errado, eu vou falar. Outro dia uma aluna minha estava batendo papo comigo no WhatsApp a respeito de uma conversa bem particular minha, porque assim como eu ofereço a minha mão, o meu abraço, eles também fazem isso comigo, graças a Deus, né? Aí era tarde da noite, já era beirando meia-noite,
E ela preocupada comigo, ela mandando mensagem para mim. Ela falou, professora, a senhora se acalma, a senhora ensinou isso, ensinou aquilo, agora calma, porque vai dar certo, a senhora tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Aí eu fiquei ouvindo a conversa dela, eu falei, Jesus, né? Como é que pode? Ela não percebe, mas é um retorno daquilo que eu passei para ela quando era nova, né? Quando era novinha, criança. E hoje está ali, a semente está germinando. É uma mulher me dando conselho. E era uma criança de 7 anos quando eu peguei. Então, o maior investimento que eu tive na área da educação, no meu trabalho, na minha profissão, não foi o dinheiro. O dinheiro que eu ganhei já foi, já comprei, já paguei, já gastei. Hoje eu falo que se eu for enterrada, vai ter que fazer vaquinha para comprar o caixão. Não tenho nada guardado, nada. Eu não guardo dinheiro. Aí as pessoas falam, mas é um erro, você tem que ter um dinheiro guardado. Eu não guardo, porque eu acho que ele foi feito para isso, é para entrar de um lado e sair do outro, mas para as coisas boas, né? Tem gente que não pode ver dinheiro que sai gastando com um monte de porcaria, que é o tal do consumismo, né? Tem gente que desconta as suas neuras, suas frustrações, indo para shopping, indo para as compras, né? Aí eu fico feliz. Tem umas novelinhas aí, bem antigas, que eu gostava de assistir, que a mulherada, quando o marido traía, ela pegava o cartão do marido e detonava, né? Então tem umas piadinhas em cima do dinheiro, assim, em volta do consumismo, que se a gente for levar ao pé da letra, é muito sério. Já pensou, toda vez que você tem uma frustração, você tem que gastar dinheiro? Meu Deus, eu acho que é questão de horas e você fica sem dinheiro, né? Fica duro, porque frustração vem uma atrás da outra. Nós lidamos com pessoas imperfeitas, então o tempo todo nós somos imperfeitos, lidamos com pessoas imperfeitas e que vão frustrar a gente o tempo todo. Então a questão do dinheiro é saber como utilizar ele, porque se você sabe utilizar ele para o bem, ele multiplica. Jesus fez isso na multiplicação dos pães, né? Ele já mostrou isso em várias passagens, que é possível, né? Com pouco fazer muito. E eu vejo assim as ações de instituições, né? De ONGs, igrejas, centro espírita, locais agora aqui, principalmente, né? Natal, Dia das Crianças, tem essas ações, que é para juntar doce, bala, dar para a criançada, ou fazer uma ação para uns idosos, ou fazer uma ação de Natal para as famílias carentes. Poxa, as pessoas que eu conheço que participam dessas ações, tudo na vida multiplica na vida delas, mas tudo. Multiplica amor, multiplica oportunidades, multiplica felicidade. Teve uma ação que eu fiz há uns meses atrás, que eu fiz não, né? Modo de falar, que eu participei. Porque o Instituto estava fazendo, né? Um instituto que eu conheço, muito sério, estava fazendo uma festa junina para idosos carentes, né? E aí foi pedido um determinado dinheiro lá, eles não pedem dinheiro, né? Eles pedem, como é que fala? Em alimentos. Então precisava de mussarela, presunto e tal. Só que eu não consigo sair de casa devido à minha comorbidade, eu não saio mais sozinha, né? Aí eu falei assim, então você me fala mais ou menos quanto que dá, né? Esse presunto, esse pão, o que você precisa, fala mais ou menos o valor. Aí a pessoa falou mais ou menos o valor para mim. Aí eu entrei no meu WhatsApp com os meus amigos, né? Falei, gente, bora lá. Nós vamos juntar 10 aqui, 5 dali e vamos dar um jeito de comprar essas coisas para esses idosos e vamos ajudar a fazer essa festa para esses idosos. Sem mentira, gente. Era para arrecadar em torno de 200, 250 reais, né? E nós arrecadamos 500, o dobro. E eu falava pro pessoal assim, já deu. Porque no WhatsApp eu colocava, olha, tá faltando 50, tá faltando 20. E quando deu o valor, eu falei assim, gente, agora chega. Agora não precisa mais, né? E o pessoal continuou. Aí chegou de noite, isso era uma ação durante o dia. Aí quando chegou de noite, ainda tinha gente depositando dinheiro. Eu falei, meu pai do céu, vocês não vão parar mais? Porque é assim, se é 200, é 200. Aí numa outra ação a gente volta e faz mais, ué. Agora não, o pessoal desinvestou, né? E eu sei que tudo aquilo ali era um movimento de amor tão grande, por quê?
porque eu sinto. Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho uma sensibilidade quando a coisa é boa ou ruim. E aquilo foi me preenchendo, me preenchendo, me preenchendo. Eu falei, eu vou explodir, gente. É muita alegria, é muito desejo de fazer o bem, é muito desejo de amor. E isso vinha para cima de mim. Quanto mais, não é porque, Patrícia, você está associando dinheiro. Não, é a vontade das pessoas de fazer aquilo acontecer. Aquela energia vinha para mim. E eu falava, se vocês não pararem, eu vou explodir, é sério. Porque eu estou recebendo. Uma coisa que eu quis fazer, ajudar, passou por mim aquela energia e estava indo para aquele lugar. Só que eu não conseguia transmitir aquela energia tão grande para onde tinha que ir. Aí aquilo foi ficando em mim, foi. Eu falei, gente, eu vou explodir. Porque é muita energia de amor, é muita coisa gostosa acontecendo ao mesmo tempo. Gente ligando e falando, e aí, já deu certo? Já conseguimos? Não sei o quê. Aí quando eu escrevia, já deu. Aí o pessoal, não, mas eu só vou mandar mais isso. Aí daqui a pouco, quando foi de noite, deram um checkmate de mais de R$100 lá, que extrapolou. Acabou passando R$500 naquela ação. Então, assim, era um dinheiro que estava circulando em prol de idosos, carentes, que a gente sabia que ia fazer uma festinha bonita para eles, que ia fazer a felicidade daqueles idosos. Então, tudo aquilo que a gente juntou naquele dia foi muito mais do que dinheiro. Muito mais. Agora, quando você fica naquela de, vou ficar aqui juntando dinheiro para comprar um terreno lá no litoral. Passa uma vida inteira, aí o seu dinheiro tá lá, guardado lá, você não fez nada para ninguém, acaba não dando para comprar a tal da casa, porque não multiplica. Então ele fica lá, correndo juros material, né, daqui da terra. Os juros da terra, ele não tem valor. Os nossos juros reais, eles estão ligados à espiritualidade, ao nosso íntimo, à nossa melhora, né? Então, passar a vida inteira guardando dinheiro, depois vem um governo doido aí e toma seu dinheiro no banco. Aí você quer dar um tiro na testa porque você passou a vida inteira guardando um dinheiro que você não vai nem usar. É mais ou menos assim que o texto quer dizer pra gente. O dinheiro é feito pra gente ter atitude, mas atitude em relação ao bem. Ao nosso bem, a gente pode? Pode. Mas sem orgulho, sem egoísmo, sem querer mais do que os outros, sem querer fazer casarões. Passa aí nesses bairros de luxo, é que eu não passo, né? O mais que eu vou em Ermelino, e eu vejo aqueles casarões lá, eu falo, meu pai do céu, já pensou lá dentro, às vezes tem uma pessoa, duas pessoas morando, gente cuidando da limpeza daquela casa, não é nem a própria pessoa que cuida, que tem o prazer de cuidar das suas coisas, né? É frieza. Aí quando morre aquela pessoa, a família tá lá, ela tá no hospital, nem morreu ainda, a família já tá brigando para ver quem é que vai pegar a casa. Isso é tão vazio, isso é tão triste. Então vamos pensar em relação ao dinheiro como uma moeda que ajuda a gente a se movimentar espiritualmente e não materialmente. Ela pode ser usada para o nosso enriquecimento espiritual e não para o nosso enriquecimento material, porque o material vai ficar aí, né? Ontem eu estava comentando isso, a minha mãe, ela nunca gostou de vestido, nunca. Ela sempre gostou de usar calça, bermuda. E quando ela morreu, o que teve que fazer com a minha mãe? Teve que colocar um vestido nela. E a gente sabe que lá no plano espiritual nem esse vestido foi, né? Lá ela escolhe através do perispírito dela o que ela vai vestir. Mas aqui foi uma luta para colocar uma roupa nela quando ela morreu. Porque tudo, ela tinha um guarda-roupa lotado de roupa, mas nenhuma servia. Teve que colocar um vestido nela. Então a gente não é nada. Aqui, materialmente dizendo, a gente não é nada. Agora, como essência, como espírito, nós somos muito e podemos fazer muito. As condições, as oportunidades que Deus dá, a gente tem que aproveitar cada uma, mas para fazer o bem, para nós e para o próximo. Aí vai valer muito a pena viver. A gente vai ver juros e juros de bênçãos na nossa vida e na vida da nossa família, porque quem ganha é quem está próximo também. Nós vamos ser exemplos dos nossos filhos, nós vamos ser exemplos dos nossos parentes, dos nossos amigos, e a gente acaba arrastando essa multidão aí para fazer o mesmo. Olha só que bênção, quando você serve de exemplo para outros fazerem também. Isso é bom demais, não é não? Fiquem com Deus aí, gente.